Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui, eu queria falar com vocês a respeito de um tema que eu acho que é muito importante. Como encontrar a minha igreja? Como escolher uma igreja para congregar? É bem verdade que nós temos no Brasil uma bênção, que é o quê? Uma pluralidade de igrejas. Tem igreja para todo tipo de gosto. Mas existem pontos que são fundamentais, que são indiscutíveis, que eles não são negociáveis. E eu vou te mostrar 7 pontos que você precisa avaliar para escolher a igreja que você quer ficar. E esses mesmos pontos podem também ser pontos que estimulem você a mudar da sua atual igreja, caso você compreenda o que eu estou falando e perceba que lá as coisas não funcionam assim. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. É bom demais te receber aqui, viu? Se é a primeira vez, se inscreva, ativa o sininho, vídeos diários aqui com conteúdo edificante para a sua fé, para o seu crescimento espiritual e para valorizar o que nós chamamos de fé equilibrada, tá bom? Então bora lá para os nossos 7 pontos. Primeiro, confissão de fé. Olha, toma muito cuidado com essas coisas de você achar, não é igreja, só porque a igreja evangélica é tudo igual. Não é. Igrejas são muito diferentes umas das outras. Então, qual é a base da confissão de fé daquela igreja? Ah, você foi num culto, achou interessante a liturgia, e é importante a liturgia, mas ela é muito pouco perto da igreja como um todo. Você precisa saber se aquela igreja confessa Jesus Cristo, se aquela igreja confessa a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se ela entende o arrebatamento da igreja como um evento escatológico que vai acontecer. Hoje no Brasil, nós temos muitas denominações que aboliram o conceito do arrebatamento da igreja. Se você fizer uma busca simples no YouTube, você vai encontrar pastores renomados que negam a inerrância da palavra de Deus, ou seja, pregadores que dizem, não, isso aqui a Bíblia está desatualizada, isso aqui você pode jogar fora. Tem pastores, vídeos de pastores grandes falando isso no YouTube. Então a confissão de fé é fundamental para você não ser alimentado por heresias no futuro. Então precisa entender qual é a confissão de fé da igreja, quais são os pontos que a igreja crê que é inegociável. E aí a partir disso você vai entender se ali é um lugar saudável para você ficar. Segundo ponto, a linha teológica. Nós temos os reformados, que vêm da linha histórica, né, do movimento calvinista, igreja luterana, os tradicionais, que a gente costuma falar, que é melhor descrito quando falamos da linha histórica, das igrejas bem do início do movimento da reforma protestante. Em regra, não é assim absoluto isso, mas em sua maioria não há manifestação visual do movimento pentecostal, como a gente vê em algumas igrejas. O ato de falar em línguas, profecias, visões, né? Essas manifestações públicas dos dons do Espírito, nesses ambientes não tem. Então, você é dessa linha? Fique lá. Você não é? Vai dar ruim, porque você vai querer dar um glória a Deus alto e você vai incomodar porque ali tem um lugar, tem um ambiente. Da mesma forma que se você for de uma linha tradicional, de um movimento reformado e você for para uma igreja pentecostal, você vai se incomodar o tempo inteiro, porque vai ter uma parede preta, vai ter um louvor mais estendido, vão ter orações mais fervorosas. Se você não encaixa ali, vai ser um grande problema. Então, perceba qual é a linha teológica da igreja para você se estabelecer ali ou não. Porque ficar num ambiente onde você não se encaixa é horrível. Ah, não, mas é porque fulano... Não tem mais é porque. Você gosta de uma oração mais intensa? Vá para onde tem orações mais intensas. Você gosta de um culto mais cadenciado, menos enérgico, com mais foco na palavra e menos digamos, em outras coisas que o culto pode oferecer? Procura isso, porque senão vai ficar ruim. Você vai ficar lá 1 mês, 6 meses, 1 a 2 anos, e aí sabe, não vai se adaptar enquanto igreja. E tudo bem por isso, não tem culto melhor. O grande desafio é a heresia que é pregada. Se tem heresia sendo pregada, se tem heresia sendo cantada, se tem heresia sendo pastoreada, enchancelada pela liderança, aí, meu irmão, não tem linha teológica que defenda. Agora, se é mais um movimento histórico reformado, se é mais um movimento pentecostal, aí você precisa se conhecer para poder entrar na igreja ali e ter fluidez, né? Terceiro ponto fundamental, valorização da palavra de Deus em todos os aspectos. No culto, que é um ambiente público, claro, o pastor
tem que pregar a Bíblia. Tem pastor que abre a Bíblia, lê um versículo e fica meia hora, 40 minutos, uma hora falando da vida, falando de história, falando das coisas, e profundidade no detalhamento das escrituras não tem. Eu vejo muita gente que se precipita na avaliação dizendo assim, aquela igreja ela é mais avivada, então a palavra é fraca. Aquela igreja ali ela é reformada, então a palavra é mais forte, é melhor. Às vezes sim, às vezes não. Você tem que conhecer a igreja, porque não dá pra julgar. Tem pessoas que pregam mal demais, tem pessoas que pregam errado, e não é a linha teológica que vai definir isso, mas é a dedicação daquela igreja, daquela liderança nas escrituras sagradas. Perceba como eles valorizam a palavra. E também, gente, além da pregação, a prática da palavra na vida comum da igreja, no dia a dia da igreja. Não tem como você visitar a igreja e for em um culto e definir, não vou congregar aqui porque eu gostei. Olha, você pode gostar do primeiro culto, isso é normal, mas a igreja é muito mais do que o culto. Porque se a igreja às vezes tem um belo culto, um culto bom, você olha assim, nossa, que bênção. Poxa, eu senti a palavra de Deus, o louvor estava legal, a palavra boa. Mas aí quando você vai perceber, eles são condescendentes com o pecado. Ou seja, não, aquele cara ali, ele vive em adultério, mas ele é um grande dizimista. Não, então não vamos discipliná-lo, não vamos botar no eixo não, pra gente não perder o dízimo. Vocês pensam assim, ó, casca fora de um ambiente desse. Não, mas é porque o filho do pastor tem preferências. O camarada já passou a régua aí nas mocinhas da igreja, não aconteceu nada. É assim que funciona? Tem nepotismo? Casca fora. Não, mas aquele cara é um grande músico, ele é muito bom no louvor. Ele é meio desajuizado, não vai nos ensaios, ele não teme a Deus, ele se envolve nos escândalos. Eu entro na rede social da ministra de louvor e parece que é uma imoralidade pura. É assim? Casca fora. Porque não valoriza a palavra. Valorizar a palavra não é só pregar bem, não é só fazer uma bela exposição durante o culto, não. Isso é importante, mas é insuficiente. Não, mas a Bíblia diz uma coisa, chegou um profeta e revelou outra. E a igreja, ao invés de ir na palavra, ela escuta o profeta. Toma cuidado, se você vai numa igreja onde o pastor não tem voz ativa e a pessoa que mais decide as coisas é um profeta, uma profeta, meu irmão, não fique aí, não fique. Eu falo com segurança e com convicção do que eu tô falando. Você quer buscar uma igreja séria, saudável, abençoada? Não fique numa igreja onde quem coordena e quem lidera é um profeta. Quarto ponto muito importante, histórico da liderança. Como é que se abriu uma igreja? Você sabe como é que se abre uma igreja? Todo mundo abre a igreja dizendo, Deus me direcionou. Ninguém diz o contrário. É ou não é? Vai falar, não. Eu tava com raiva da liderança antiga e falei, vou abrir o meu próprio negócio. Não tem como. Então, que o pastor vai falar, foi o Espírito que me direcionou, então assim, deixa de ser inocente. Descobre, o pastor fulano, ele veio da igreja tal, e até hoje eles são abençoados, a liderança que o desligou o abençoou, o que aconteceu? Foi por causa de escândalo? Porque tem pastor que faz besteira, a igreja pune, a igreja corrige, a igreja disciplina, o cara apela, em vez de ser disciplinado, ele sai, abre a própria igreja e fica falando mal da igreja anterior. Então, saiba o histórico da sua liderança. Não, meu pastor, ele tava batendo na mulher, adulterando e não sei o que, e deu problema. Agora ele tem a igreja dele lá, com a amante, e agora ele tá casado. Que isso, meu irmão? Que bagulho? Oxi! Aí você fala, não, misericórdia, pastor Leonardo, não fala coisa dessa. Isso acontece. Para você abrir igreja no Brasil, você não precisa de nada. Você não precisa de um diploma de teologia, você não precisa de nada. Você abre um CNPJ, chama razão social de sem fins lucrativos, coloca o nome de igreja. Para você ter uma ideia, batistas, presbiterianas, Assembleias de Deus, comunidade, todos esses nomes são de domínio público. Você aí pode abrir uma igreja com qualquer um desses nomes. Pois é, pode. Tá vendo como que é loucura? Então, procura o histórico da liderança, o histórico daquela igreja, aonde aquela igreja nasceu, há quanto tempo ela existe, como é que são os líderes, a liderança. Isso é importante para depois lá na frente falar, caramba, rapaz, tô na igreja há tanto tempo, não sabia. Há um tempo atrás, eu tive que ajudar a resolver um perreps que foi terrível, de um ministério que eu não fazia parte, eu não tinha relação de liderança, mas sempre acompanhei, estava perto, já realizei casamentos, já dei aula de casamento, de liderança para casais. Eu participava numa consultoria, digamos assim, eu estava lá sempre ajudando, mas eu não fazia parte daquela liderança. Até um dia que eu descobri que um pastor daquela igreja, aqui em Brasília tinha várias, em uma das igrejas o pastor era amigado com a esposa, ele não era casado.
Aí eu falei assim, como é que uma liderança consagra um pastor sem pedir a documentação dele? Sem fazer uma busca de CNPJ, de CPF, das coisas, sem botar o nome desse cara num site da Polícia Federal, sei lá, meu irmão. Mas acontece. Aí depois o cara, não, é porque eu segui, veja bem... A minha esposa recebia um dinheirinho do pai que faleceu. Era uma herança, era um benefício. E se ela casasse no civil, ela perderia o benefício. E o pastor, sem vergonha lá, aceitou viver de forma assim para não perder a mamata de alguns R$1.000 aí. Você percebe? Então veja o histórico da sua liderança. Veja o histórico. Quinto ponto importantíssimo, organização eclesiástica. Como é que a igreja funciona? Você chega lá, o culto é 7h30, das 7h30 a igreja nem abriu, não tem ninguém, cadê o pastor? Todo culto a igreja começa no culto no horário errado, aí o pastor fala que vai te visitar, não vai, não avisa, não dá uma satisfação, aí você tá no Ministério de Louvor, onde as pessoas não ensaiam, chega lá, no meio do culto tem músico chegando, arrumando o som, enquanto tem gente fazendo oração, tem gente arrumando porque chegou atrasado. A igreja é uma bagunça, você vai irar mais do que ser edificado. É claro, gente, é claro, deixa eu falar isso com muito carinho e cuidado. Igrejas pequenas, elas não têm a mesma estrutura de uma igreja grande. Então não vai cobrar de uma igreja de 30 membros uma parada de uma igreja de 1.000, 1.500. Não faça isso. Isso é covardia. Mas ainda assim, no miudinho, no pouquinho, dá para ser organizado. A igreja vive devendo, a igreja vive fazendo oferta alçada e pedindo dinheiro porque tá passando por um perreps terrível. Aí quando vai ver, às vezes o pastor gastou errado, a liderança da igreja, a diaconia da igreja não geriu os recursos de forma correta, sabe? Não faz a declaração das coisas. Cuidado, igreja desorganizada. Ah, o irmão tá ali há 5 anos servindo e não é consagrado, não cresce na igreja. Aí chega um rapidinho, mas é um grande dizimista. Aí o cara já vai subindo cargos rápidos na igreja. Que organização? Quais são os critérios de organização da igreja? Se a sua igreja não for organizada, o diabo vai dominar a tua igreja. Perceba isso. O diabo, nunca se esqueça isso. O diabo habita na desordem, na desorganização e na bagunça. Ambientes organizados, você pode ver os milagres de Jesus. Ele falava, vamos multiplicar aqui pão e peixe, amém? Organiza. Jesus habita na ordem e na organização. É claro que igrejas pequenas, eu repito, elas não vão ter a mesma capacidade, o mesmo poder de fogo de uma igreja gigantesca. Dentro da sua realidade humilde, simples, dá para ser organizadinho, tá bom? Acompanhe a organização da sua igreja, caso você queira congregar ali. Sexto ponto importantíssimo, amor pelas almas. A sua igreja ama as almas? É apaixonado por Jesus? A sua igreja tem uma visão missionária? Ou é só ali? É a igreja ali por ali? Aí parece que é um clube social. A igreja não cresce, às vezes entra 3, sai 2. Poxa, não compensa. Onde é que está o evangelismo, a sede de falar do amor de Cristo? Ah, a igreja é pequena, não tem como ela patrocinar missões. Mas ser de igreja pequena, você pode se juntar a uma igreja grande, você sabia disso? Tem igrejas grandes que já têm ações missionárias em todo o mundo, que você pode chegar para uma igreja com uma perspectiva missionária grande, já consolidada, e falar assim, a nossa igreja pode contribuir com R$30 por mês para missões? Com 50, com 100, com 200, com 500? Ah, mas a igreja lá é pequenininha. A igreja pequenininha, ela consegue dar R$200 por mês, R$100 por mês, só se for uma situação de muita escassez, aí tudo bem. Medianas no Brasil, que eu tô dizendo assim, em regra, passando aqui a régua na média, né? Conseguem ofertar 100, 200, 300, 400, R$500 por mês em missões. É uma igreja que ama as almas. É uma igreja que quando chega um visitante trata com muito amor e carinho porque quer que ele fique. É uma igreja que faz apelo e depois do apelo tem uma continuidade, porque às vezes a pessoa vai lá na frente, aceita Jesus, nunca mais ninguém sabe de nada, mas cuida, liga, atende, você vê o crescimento. Como é lindo ver uma pessoa aceitando Jesus, sendo batizada, crescendo na igreja, virando um obreiro, um diácono, um voluntário, seja qual for o nome. Isso aí são detalhes, né? E vendo a pessoa crescer e servindo na igreja e ganhando outras almas para Jesus, vendo ovelha gerar ovelha. A sua igreja precisa amar as almas, porque tem igreja que ama mais cargo. Ah, não, eu estou aqui para ser consagrado e crescer e virar um pastor, um pregador, um líder de não sei aonde. Olha... Não. Sem essa coisa de contar a cabeça como se fosse gado. Não, vamos ter várias células, vários grupos de não sei das quantas, e aí cada um tem 10 e outro tem 12, e cada 12 tem mais 12. Não. Isso aí não é amor pelas almas. Isso aí é pirâmide. Não tô falando disso. É amor, é cuidado pelas almas. É consciência missionária. É ter no DNA da igreja a visão do ID.
E sétimo ponto, que não é o último, teriam mais, mas eu escolhi 7, a sua igreja é uma igreja de oração? Tem vida de oração? Você vê a sua liderança orando? Tem ministério de intercessão ativo? Você vê os obreiros que estão orando? Ou é uma igreja que não ora? É uma igreja que virou um clube social? O louvor é bonitinho, a palavra é legal, pessoal, mas não tem aquela busca, não tem aquela oração, não tem aquele quebrantamento, aquele momento de arrependimento de pecados, de busca ao Espírito Santo. Quem que falou isso? Eu não me lembro. Não se mede a igreja pelo culto de domingo, mas sim pelo culto de oração. Quem falou isso? Foi o Billy Graham? Foi o Spurgeon? Não sei. Eu não me lembro quem foi que falou, mas é uma frase que eu nunca esqueci. Eu esqueci o autor, mas não esqueci a frase. Que diz assim, não se mede a igreja pelo culto de domingo, se mede pelo culto de oração. A sua igreja ora, a sua igreja é apaixonada por oração, busca o Espírito Santo. E claro, gente, não é pentecostalismo ou reformado, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Tem pentecostal que não gosta de orar, não, gosta de teteté e barulho, mas oração mesmo, e oração, joelho, boca no pó, quebrantamento, não dá pra classificar exagerando todo mundo, não. E da mesma forma que tem reformados, meu irmão, que oram. Mas ele não fala em línguas. E daí? E aonde é que é a obrigação falar em língua? Pelo amor de Deus, gente, não simplifica as coisas de Deus, não. Mas tem uma vida de oração, de busca a Deus, de quebrantamento, de arrependimento de pecados. Isso é a coisa mais linda que tem. É uma igreja que ora. É inevitável. Se você chegou até aqui, meu irmão, deixa o seu like, nos ajuda demais. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai edificar muito a sua vida para que você congregue numa igreja saudável. Mas também não é ser sommelier de igreja, não. Deixa eu ver. Essa igreja aqui não está nos parâmetros perfeitos, porque tem gente que se sente o Deus do mundo e vai ficar julgando. Não é isso. Não existe igreja perfeita, tá bom? Pelo amor de Deus. Não existe igreja perfeita. Mas também tem defeitos que são inadmissíveis. E é isso que eu quis destacar aqui, para você encontrar uma igreja boa, tá bom? E olha, se você quiser fazer parte da minha turma e ser um pregador da palavra, seja no altar, seja em pequenas células, grupos familiares, culto no lar, pregar na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, aprender a montar um sermão, aprender a expor a palavra de Deus, conhecer quais são os tipos de mensagem, tipo de sermão, etc, etc. Se você quiser aprender coisa boa, profunda, faça parte da jornada Pregue Bem e você vai ter ali tudo detalhado, com mais de 18 anos de experiência que eu tenho como pregador da palavra de Deus, eu consolidei num produto muito importante, num preço extremamente acessível, para não dificultar a sua vida, e você vai lá e vai crescer no seu ministério. O link está aqui na descrição e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.